1 Samuel 17, versículo 50. 1 Samuel 17, versículo 50. Todos acharam? Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e matou-o, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Fale assim comigo bem alto. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, versículo 57 diz: Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Amém? Levante a tua mão e declare: o Senhor vai me colocar neste mês de abril a cabeça do inimigo nas minhas mãos. Amém? O Espírito de Deus colocou no meu coração hoje uma palavra muito séria sobre a oferta que nós estamos profeticamente consagrando neste mês de abril. A oferta que a casa do Senhor necessita, que profeticamente, como o nosso apóstolo ministrou no último sábado, é a oferta de João Batista. Eu não sei quantos estavam na ceia ou no domingo aqui na igreja, que nós reproduzimos a oferta como dispenseiros da visão. E o nosso apóstolo falava sobre o profeta João Batista e sobre o seu sacrifício, sobre a consciência que João teve desde o seu nascimento, de que ele deveria ser uma oferta viva pelo Evangelho. Davi também alimentava esse sentimento, e Davi tinha essa consciência. E quando a palavra diz que Davi tem a grande vitória que o tornou um dos homens de maior renome em Israel, que foi a vitória contra o gigante filisteu, e que até os dias de hoje os símpios conhecem o rei Davi exatamente pela vitória contra o gigante. A palavra diz que Davi fez questão de cortar a cabeça do gigante e levá-la como troféu na sua mão. E o Espírito de Deus falava hoje ao meu coração, quando eu meditava sobre esta palavra de oferta, que nós precisamos desligar no mundo espiritual todos os pensamentos de Satanás ao nosso respeito, porque muitas vezes nós absorvemos os pensamentos que são malignos, os pensamentos de Satanás a nosso respeito e a respeito daquilo que são verdades espirituais. E verdade espiritual é verdade espiritual. A palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. Os pensamentos dos homens podem mudar, mas os pensamentos de Deus a nosso respeito não mudam. E Jeremias fala no capítulo 29 que eles são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Só que o inimigo, ele maquina o mal 24 horas por dia. E a pior coisa que existe na vida de um servo de Deus é quando Satanás consegue colocar na sua mente aquilo que ele maquina. E o servo de Deus se pega pensando naquilo que o inimigo pensa, nas confusões, nos conflitos, nas dúvidas, nos anseios, no desespero, na angústia. E porque o inimigo conseguiu colocar na mente do exército de Saul aquilo que ele pensava, diz a palavra que o exército de Israel, que contava com aquilo que o mundo da época não contava, eles contavam com o quê? Com Deus. O Deus de Israel, o único Deus. Eles esqueceram disso. Eles ficaram 40 dias frente a frente com o exército do inimigo, submetendo as suas vidas à humilhação do inimigo e recuando todas as vezes que o inimigo falava. Mas Davi cortou aquele mal pela raiz.
porque aquela foi a oferta de Davi. Ele se levantou para desafiar o inimigo e para batalhar uma batalha que talvez ninguém batalharia na época. Ele desafiou o inimigo e em uma fidelidade que ela foi assim algo impressionante, porque eu sei que não existem níveis para medir fidelidade de alguém, mas a disposição de guerra, a disposição de doação e de entrega realmente chamam a atenção. E Davi foi batalhar contra aquele gigante, e a palavra diz que ele o vence, porque Deus havia colocado uma palavra sobre ele. Ele buscou a Deus, confiou no Senhor, e ele venceu principalmente, derrotou aquele gigante por causa dos seus sentimentos. A palavra diz que Davi não aceitou a afronta, não de um exército, de um país, de um povo contra um exército, mas Davi não aceitou a afronta contra o Deus de Israel. E foi por causa desse sentimento de enfrentar e derrotar aquilo que afronta a obra de Deus na terra, que Davi venceu. E eu sei que existem muitas pessoas na obra de Deus hoje que alimentam esse sentimento. Quando você entrega o seu dízimo, quando você entrega a sua oferta, quando você se levanta para dar uma oferta especial, nós estamos afrontando o mundo espiritual, e nós estamos espiritualmente derrotando aquilo que afronta todos os dias a obra de Deus na terra. Deus vai levantar, Ele falou ao meu coração, um exército de guerreiros neste tempo em que nós estamos na grande batalha e no grande desafio. Nós vamos reconstruir a Vila Matilde, nós vamos reconstruir a nossa sede, nós vamos refazer e nós vamos aprimorar várias igrejas, renascer na Zona Leste. Só que para isso Deus vai levantar um exército de valentes, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que desejam para Deus na terra. E olha só que interessante, irmãos, se era o sentimento que conduzia Davi para a conquista, e por causa do sentimento de Davi, que ele conquistou tantas vitórias expressivas, a primeira pergunta é: que sentimento era esse? O sentimento de um homem que era segundo o coração de Deus. Batiam mais forte no coração de Davi os sentimentos de Deus do que os seus próprios sentimentos. Você está entendendo isso? Davi não sentia para ele, sentia para Deus. As dores pessoais de Davi não faziam tanta diferença, mas quando a obra de Deus e o corpo de Cristo e o exército de Deus e as coisas de Deus sofriam, aí Davi sofria, porque ele sentia mais as coisas de Deus do que as suas coisas. Eram mais valiosos os valores de Deus do que os seus valores pessoais, e é por isso que ele tinha vitória. A segunda coisa que Deus falou no meu coração é que este grande segredo das vitórias de Davi foi transmitido a um exército de homens que estavam estagnados, afrontados, envergonhados e derrotados. É verdade ou é mentira? Estava lá o grande exército de Israel, debaixo do envio do Deus de Israel, mas eles não tinham vitória nenhuma. O gigante não caía, a peleja não era vencida, ninguém se enfrentava, porque no enfrentamento Deus daria graça. Mas precisou Davi se levantar e entregar a sua própria vida, porque ele correu o risco, humanamente falando, entregou a própria vida como oferta para que o exército de Israel, que era o exército de Saul, se levantasse. E sabe o que aconteceu? A oferta de Davi já estava entregue no mundo espiritual. Deus já havia aceito aquela oferta, e aquele sacrifício de Davi individualmente havia habilitado a vitória do corpo. E eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus, que as ofertas que você estará entregando este mês na casa do Senhor vão estar habilitando as vitórias da tua casa, vão estar habilitando as vitórias do corpo de Cristo aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. O mesmo sentimento, a mesma disposição, é a disposição que existia em Davi, que Deus vai colocar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Qual era o sentimento de Davi? O sentimento de um religioso. O sentimento de um religioso é um sentimento covarde. O sentimento de um religioso é: eu vou juntar para mim mesmo.